Bora, nação, mais um vídeo aqui no nosso canal, analisando nesse momento os comentaristas, trazendo as últimas informações do Flamengo. O Mengão, que vai enfrentar o Fluminense, tem mudanças na escalação. O técnico Jorge Sampaoli vai fazer mudanças pelo fato de que muitos jogadores estão no departamento médico. Por exemplo, Pedro e Davi Luiz não devem jogar essa partida, a primeira partida contra o Fluminense. Vamos aqui analisar nesse momento, trazendo as últimas informações do Mengão. Eu gostaria que você chegasse aqui participando do nosso canal, escrevendo nos comentários para você qual deve ser a escalação ideal do Flamengo para a partida contra o Fluminense. E se você não é inscrito no canal, eu convido você a fazer parte aqui, ativando o sininho das notificações. Você vai receber sempre as últimas notícias do Mengão aí no seu celular e no seu computador, tá certo? Créditos desse vídeo, o canal ESPN Brasil e canal SBT Esportes, link na descrição do vídeo. Vamos então analisar as últimas notícias do Flamengo. Sampaoli aí, que olhar sereno, Mariana. Tá bonzinho o Sampaoli, né? Tá, bonzinho. tá sim. Chamar o Pedro Henrique Torre com as informações então do lado do rubro-negro, que venceu o Bahia e agora tem essa semana também pensando, é claro, em Fla-Flu na Copa do Brasil. Tudo bem, Mari? Boa tarde para você, Bruno, aí todos que estão no estúdio. Um grande abraço a todos. Essa semana animada para o Flamengo, né? Tem Fla-Flu nessa terça-feira, fim de semana Corinthians, Campeonato Brasileiro, mas tá quente aí por conta desse Fla-Flu aí. Os rivais voltam a se encontrar depois da final do Campeonato Carioca. Flamengo bem engasgado com os tricolores por conta daquela virada que tomou na final do Campeonato Carioca. Um desafio bem grande nesta terça-feira. E aí muito se falou no fim de semana, segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, dá aquela acalmada em termos de resultados, mas muito se falou por conta das 5 substituições do Sampaoli no intervalo, né? Ali ele depois justificou por conta de lesões, saíram o Matheus Cunha e o Davi Luiz, que estão passaram até por exames. O Flamengo está analisando as situações deles para ver se podem participar do Fla-Flu de amanhã. Ainda uma incógnita nesse sentido. O Thiago Maia tinha sido mais um desgaste, vai estar à disposição do Sampaoli. O Cebolinha e também o Matheus França, que tinham saído ali com problemas também, treinaram nesta segunda-feira pela manhã, estão à disposição para o treinador para essa terça-feira. O Pedro, por exemplo, não treinou, então basicamente inviável a participação dele no clássico desta terça-feira. Em relação a Gerson, Varela e também o Felipe Luiz, tem boas possibilidades de serem relacionados, voltar depois de um tempo afastados por lesões, aí um reforço para o técnico Sampaoli. O Flamengo fez esforços para que esses jogadores voltassem justamente para o Fla-Flu e aí encorpar um pouco mais a equipe, dar possibilidades de encarar de frente esse Fluminense. Então o Flamengo finalizando agora, finalizando no finalzinho mesmo a atividade no Ninho do Urubu, se preparando para essa partida. E aí ele pode mexer no meio de campo. Tem Gerson, tem Vitor Hugo, tem Pulgar, tem Thiago Maia, tem essas possibilidades ali, Arrascaeta, Everton Ribeiro, mas na frente lá mesmo o Gabigol, porque o Pedro muito provavelmente continua fora. A gente não crava continua fora porque pode ter uma surpresa de última hora, mas a priori, porque não treinou mais uma vez, o Pedro vai seguir com uma ausência no Flamengo por conta da lesão muscular sofrida logo depois que cobrou um pênalti ainda na partida contra o Goiás no último fim de semana. E aí sem o Matheus Cunha, que ainda está sendo avaliada essa possibilidade ali, uma questão muscular, aí o Santos continua no gol como titular rubro-negro. Mari, Bruno. Ô, Bruno, obrigado. Mais, com 2 a mais e a ajuda da arbitragem, o Flamengo sofreu para vencer o Bahia. Vamos começar, cadê? Roda o VT. O Bahia começou arriscando nessa cobrança de falta de Cauli, mas o rubro-negro briga. Arrascaeta cobra a falta, a bola para em Davi Luiz, que manda de cabeça para deixar Matheus França livre para marcar. 1-0. O Uruguai aparece de novo dentro da área e é derrubado por Vitor Hugo e o árbitro marca pênalti. Gabigol bate, acerta e amplia para os rubro-negros. O Bahia não desiste e consegue diminuir nessa jogada entre Cauli e Tassiano. A bola sobra para Biel mandar no cantinho, 2-1. O Fla vai em busca de mais um. Cebolinha cobra a falta e fica para Davi Luiz fazer o terceiro de cabeça. No segundo tempo, o tricolor baiano volta melhor. Rian cobra a falta e a bola sobra em Ademir, que manda para o fundo da rede, 3-2. E quando o Flamengo ia para o ataque, Rezende faz falta em Wesley, toma o segundo cartão amarelo e é expulso.
Mas o Bahia ainda perde mais um zagueiro. Canu faz falta em Gabigol e recebe o cartão vermelho. O rubro-negro ainda arrisca mais uma nessa jogada, mas o placar fica mesmo em 3-2. Vamos começar a falar de campo e bola, depois a gente vai pra arbitragem. Show, Pedrosa? Fechado. Primeiro, campo e bola. O que tá acontecendo com o Flamengo, Vene Casagrande? Olha, vou ser sincero, Fernanda Maia, o segundo tempo do Flamengo foi uma pelada. Eu nunca vi uma partida tão ruim assim de um time que estava com 2 a mais. E depois a gente vai falar sobre a arbitragem. Estava com 2 a mais por erro da arbitragem, mas enfim, o Flamengo não soube aproveitar essa vantagem numérica dentro de campo. Muita gente vai criticar o Sampaoli, eu aprendi que eu só critico substituição, alteração de treinador após a partida, após ouvir a entrevista coletiva e após a gente ouvir, a gente percebeu que o Sampaoli ele fez uma tacada de 5 foi substituições, forçado a né? mudar por questões clínicas. Os jogadores pediram para sair, não tinham o que fazer, o treinador nada pôde fazer a não ser fazer as 5 substituições. A questão é, quem ele colocou em campo? O Vidal não dá mais para o Vidal nesse momento. Ele precisa entender que o Vidal não é mais aquele Vidal da seleção chilena que o São Paulo comandou. Né? Ele poderia ter botado um outro jogador, por exemplo, o Igor Jesus, para dar uma disposição ali naquele meio de campo, um vigor físico. O Vidal entrou muito mal. O problema foram os jogadores que entraram muito mal. O problema não foram as 5 substituições. Repito, ele foi forçado a fazer isso. E o Flamengo no segundo tempo foi muito mal. Eu nunca vi isso. Um time com 2 a mais levar pressão e ainda pôr o resultado, a vitória em risco. Porque foi isso que aconteceu. Eu arrisco a dizer, se tivesse mais 5 minutos de jogo ali, o Bahia ia conseguir um empate. Porque o time foi muito mal. Os 5 que entraram muito mal. E assim, desorganização tática. Eu elogio o Sampaoli, eu elogio o Sampaoli, mas no segundo tempo não parecia o time do Sampaoli. Uma desorganização tática, o time jogando bola na área. O Léo Pereira parecia que estava jogando de lateral esquerdo e toda hora bola na área, bola na área. Quando a gente começa a ver um time jogar toda hora bola na área, é porque você vê que o time está muito perdido. Desorganizado. Aí usa aquele recurso ali, Exatamente. que é o que sobra no futebol, que é chover a bola na área e vamos tentar jogar ela para dentro da rede. Agora, Pedrosa, eu ia dizer isso. Já tem um tempo. São quantos jogos que tem o São Paulo já, gente? 8, se não me engano. Estaria 10 por aí? Não, tem menos de 10. 8 jogos, vamos dizer assim, em torno de 8 jogos. Não é um tempo suficiente para você já ter um time impecável, taticamente entendido, o que o São Paulo quer. Show, a gente entende que não. Mas também, no início, ele sempre fala que, mas aí a culpa não é minha se o cara não põe a bola na rede. Não dessa forma, nem com esse português, até porque não é assim que ele fala, mas é essa intenção que se passa. Que efetivamente ali, por conta das peças, o negócio não está acontecendo. Mas vamos combinar que não é normal você entender que um esquema tático ali ninguém está com entendimento, que está tudo desorganizado, que já são 8 jogos e os jogadores, nenhum tá com... Você vê que os jogadores estão meio que sem confiança, né, Pedrosa? E aí tem sim um pouco da culpa do treinador. Não é só a culpa do cara que não tá bem, o cara que não entrou e não fez gol, o cara que tá chutando pra fora. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Vene, galera de casa. Eu acho assim, quando você faz 5 substituições numa equipe, é muito difícil você manter o mesmo nível, principalmente quando elas são feitas de uma vez só. A adaptação, cada jogador tem um tempo para poder também se adaptar dentro de campo. Só que assim, o que eu vi ontem no final de semana, depois das substituições, foi um Flamengo completamente bagunçado. E quando você tem 11 contra 9 dentro de campo, é superioridade numérica. O que você tem que fazer? Trabalhar os espaços. Ter a bola para você sempre ter a superioridade numérica e nunca perdê-la. A verdade é essa. Porque se você tem 2 jogadores a mais, isso significa que você vai ter 2 jogadores livres a todo momento. E isso o Flamengo não soube trabalhar nessa partida contra o Bahia. Quando as substituições foram feitas, eu falei, cara, que bizarrice, porque ele trocou 5. Depois ele explicou, obviamente, e entendemos que foi questão física. Aí eu volto, infelizmente, a recapitular a temporada do Flamengo. Quando você tem 3 treinadores em 6 meses, que foi o caso do Flamengo, você tem 3 preparações diferentes. Você tem 3 métodos de trabalhar diferentes. Então, não é uma coisa, por acaso, 5 atletas sentirem dentro de uma mesma partida. Essa questão é por quê? Porque tem metodologias de trabalho diferentes, tem uma fisiologia diferente, tem um período de treinamento diferente. Agora o São Paulo treina de manhã, agora o São Paulo treina em dia de jogo. Tudo isso para o corpo do atleta que está acostumado de uma forma e acaba sendo bruscamente colocado numa outra situação, isso também afeta. Então não é à toa que o Flamengo está tendo todos esses problemas de lesão, e aí a gente tem que fazer essa meia-culpa do treinador. Mas concordo com você de que
Hoje, com 8 jogos, com o elenco que o Flamengo tem em mãos, a gente deveria ter tido uma melhora tática nesse time do Sampaoli e que eu ainda vejo que ainda precisa de muito trabalho, entendendo também que ele precisa de tempo porque é um treinador que tem outras metodologias. Fernando, pra gente ter noção da exigência física do Sampaoli, o Sampaoli ele chegou ao Flamengo no dia 14 de abril. De lá pra cá, o elenco não teve folga. Todo jogo, todo pós-jogo é treino. Todo pós-jogo é treino. A próxima folga está prevista para quarta-feira. Vai ser a primeira folga que o Sampaoli vai dar ao elenco, lembrando o que Pedrosa acabou de mencionar. Por exemplo, amanhã, jogo 9 horas da noite. O time vai treinar na parte da manhã. Então é uma exigência física muito forte para os jogadores que não estavam acostumados com isso, com o Vitor Pereira, por exemplo. Porque o Vitor Pereira dava folga e não dava treino em dia de jogo. Então é totalmente diferente, uma metodologia totalmente diferente, que os jogadores ainda estão se adaptando a isso. E tem um detalhe, né? Quando você mexe com folga, isso é para qualquer trabalhador, tá? Não é só para jogador de futebol, não. Quando você mexe com folga, você mexe com o mental da pessoa também. Certamente. Isso é natural, né, Vitor? Posso falar só um ponto? Isso a gente não pode deixar de mencionar. Eu acho que teve um erro da comunicação do Flamengo nessas 5 substituições. Eu até mencionei isso no sábado, lá no meu Twitter. Porque quando o jogador ele sai no intervalo por questão física, o Flamengo imediatamente comunica em suas redes sociais que aconteceu isso. Por que dessa vez o Flamengo só foi comunicar que os 5 jogadores saíram por questões físicas após a entrevista coletiva do Sampaoli? Das duas, uma. Ou o Flamengo não queria divulgar isso e só divulgou porque o Sampaoli disse na entrevista coletiva, ou teve uma falha de comunicação ali. Porque não dá para a comunicação do Flamengo deixar o treinador ficar apanhando durante o segundo tempo inteiro dos torcedores em rede social e deixar barato, e só falar depois que o treinador falar. Então é um erro de comunicação que eu acho que precisa ser revisto pelo Flamengo. Eu quero saber de você, Vene, como é que, se você tem novidades para a escalação, a próxima partida do Flamengo é contra o Fluminense amanhã, já pelas oitavas da Copa do Brasil. A gente citou aqui as escolhas do Sampaoli, que muitas clínicas, nas 5 substituições que aconteceram numa tacada só. E essas serão baixas para o próximo jogo? Não, quem está fora, quem está dentro para a partida contra o Fluminense? Davi Luiz está fora, porque ele está com um problema físico mesmo, uma lesão confirmada. O Matheus Cunha é dúvida. Matheus França fica à disposição, Thiago Maia fica à disposição, o Cebolinha vai ficar à disposição na base de sacrifício, porque o tornozelo dele ainda está inchado, embora ele tenha treinado hoje, e o Gerson retorna. Então, o retorno do Gerson, para mim, é a melhor notícia para o técnico Sampaoli. Era o melhor jogador, até a lesão dele, no meio de campo do Flamengo. E assim, o Cebolinha ir na base de sacrifício, eu também fico feliz, porque é um jogador que está numa crescente muito boa. Então, o Pedro está fora. Para mim, também é uma péssima notícia, assim. Muita gente achava que o Pedro poderia ficar à disposição, mas, gente, não tinha como, era só um milagre mesmo. Olha o Sampaoli. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Vamos ficar ligado para ver qual será a escalação que o técnico Jorge Sampaoli vai colocar o time em campo para a partida contra o Fluminense. Vamos ver o que vai acontecer nessa partida. Lembrando que o mano de campo dessa partida é do Fluminense. O Flamengo decide, tem um mano de campo na partida de volta. Então vamos ver o que vai acontecer. Deixa o seu like, não se esqueça, escreva nos comentários para você qual deve ser o time ideal que o Jorge Sampaoli deve enfrentar o Fluminense. Se inscreva no canal para você receber as notícias do Mengão e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.